Salve, amigos do sexto ano, professor Jefferson de História. Nosso assunto hoje é sobre o capítulo 4, Mesopotâmicos e Egípcios. Bom, vamos começar sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios e é o território que corresponde a uma parte do Irã, do Iraque, do Kuwait. É a região que está entre os rios Tigre e Eufrates, tá? A Mesopotâmia é habitada há cerca de 8.000 anos e vários povos se destacaram ali, então a gente vai destacar como povos mesopotâmicos os sumérios, os acádios, os babilônios, os cassitas, os assírios e os caldeus, tá? Cada um com a sua particularidade, cada um com a sua característica. A gente vai destacar aqui alguns, tá bom? Mas antes vamos destacar uma questão muito interessante da Mesopotâmia, né? Que foi a escrita cuneiforme. Cerca de 6.000 anos inventada pelos sumérios, porque ali esse povo teve uma necessidade de registrar quantidades, produtos agrícolas, animais, trocas comerciais, e essa necessidade de se organizar, eles acabaram desenvolvendo a escrita, que é a escrita cuneiforme, tá? A escrita cuneiforme recebe esse nome porque ela é em forma de cunha, né? Ela é triangular e eram feitas marcações direto na argila. Então eles faziam tábuas de argila e ali eles faziam esse tipo de escrita. Essa escrita começa com uma questão pictográfica. O que significa? Era formada por desenhos simples e ali você tinha elementos naturais, pessoas, animais, utensílios do dia a dia. Conforme foi passando o tempo, essa escrita ela evoluiu para uma espécie de escrita ideográfica. Isso significa que os símbolos passaram a representar ideias. Essa escrita começou a representar sentimentos, começou a representar coisas mais abstratas. E a última parte foi a fonética, né? Essa escrita ela passou por uma fase fonética. Isso significa que esses símbolos passaram a representar o som das palavras. Cada símbolo um som, né? Cada símbolo uma sílaba para expressar a fala. E isso foi muito importante porque ali configurou não só a escrita, mas também o som, não só o desenvolvimento da escrita, mas também o desenvolvimento das expressões, da fala, da comunicação ali por parte dos povos da Mesopotâmia. E esse tipo de escrita, a escrita cuneiforme, ela foi adotada pelos babilônios e os assírios, tá? Que foram povos de muito destaque na antiga Mesopotâmia, tá bom? Bom, falar um pouquinho da religião na Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia, eles eram um povo politeísta, isso significa que eles acreditavam em vários deuses. Cada cidade tinha uma divindade própria, com seu templo, com seus rituais. Esses templos eram chamados de zigurates, tá? Que eram templos para servir de moradia dos deuses. Tá? E a organização do mundo para o povo mesopotâmio era a terra, o céu e o mar. Era essa a organização do mundo feito pelos deuses, tá bom? Bom, agora falar um pouquinho do Egito. O Egito, nordeste da África, por volta de 10.000 anos, nós temos ali uma civilização que vai se desenvolver por conta do rio Nilo. Se o Tigre e o Eufrates é importante para a Mesopotâmia, o rio Nilo é também de grande importância para os egípcios. Mas antes, uma característica interessante do povo egípcio, que foi também a escrita. Só que ali nós não vamos falar da escrita cuneiforme, porque é uma característica dos povos da Mesopotâmia. Agora, a escrita no Egito, que é a escrita hieróglifica, tá? Os hieróglifos egípcios. Os hieróglifos eles surgiram por volta ali de 5.000 anos
esses hieróglifos eles compõem um conjunto de 7.000 símbolos para representar objetos e cerca de 20 símbolos para organizar os sons. E era uma escrita de grande importância. Quem dominava essa escrita? Eram todos? Não. Sacerdotes, governantes, escribas. Os escribas eram aqueles que se dedicavam à prática de ler, escrever e interpretar esses símbolos que formavam os hieróglifos. Tá? Bom, falar um pouquinho da questão da religião. Deixa eu ver se ficou melhor aqui. Não, vou colocar aqui sim. Da questão da religião. Os egípcios também eram politeístas, acreditavam em vários deuses e deusas. Esses deuses representavam elementos da natureza e animais. Então era comum você ver parte animal, parte homem, né? Era até uma palavra, a gente estava vendo algumas palavras difíceis lá do período da pré-história. Falei assim, lá nos egípcios tem uma mais complicada, né, que era a característica primordial dos deuses egípcios, que eram deuses antroposomórficos, né? Ou seja, parte homem, parte animal. Então, por exemplo, você tinha o deus Anubis, ele era representado por um chacal. Então, era comum você encontrar parte homem, cabeça de chacal, que era o deus Anubis. Então, assim, isso porque esses deuses representavam elementos da natureza. Os egípcios acreditavam muito na vida após a morte, tá? A alma ela era julgada com base nas boas e más ações praticadas nesse mundo. E aí esse camarada passava lá pelo tribunal de Osíris. Na primeira aula que a gente teve, uma das primeiras aulas, nós falamos muito de arqueologia básica, né? E o professor trouxe um papiro com o desenho do tribunal de Anubis. E então era nesse tribunal na qual havia o julgamento da alma, tá? E a vida eterna era destinada a quem possuísse um coração leve e sem culpa, beleza? Bom, uma outra questão dessa vida após a morte dos egípcios envolvia a mumificação, tá? A mumificação fazia parte da cultura egípcia. E para que servia isso? Era para preservar o corpo dos mortos, uma vez que esse corpo fosse preservado para receber aquela alma que eles acreditavam que poderia voltar à vida depois que fosse julgado lá no tribunal de Osíris. A mumificação ela era destinada a faraós e seus familiares, a sacerdotes, a nobreza, tá bom? Para mumificar era um processo extremamente trabalhoso, e esse processo demorava em torno aí de 70 dias. Primeiro eles extraíam os intestinos, os pulmões, o fígado, o estômago, embalsamava tudo, né? E colocava em potes, em pequenos potes chamados canopos. Esses canopos eles eram colocados sempre do lado do sarcófago do dono ali dos órgãos, e era comum nas escavações do Egito Antigo, ao lado dos sarcófagos você encontrava ali esses canopos que estavam os órgãos daquela múmia que se encontrava no sarcófago, tá bom? E aí o que vai acontecer? Eu tenho o coração que permanecia no corpo, a fim de ser julgado na balança de Osíris. Depois disso, cobria-se o corpo com um natrão, que era um tipo de sal, para desidratar esse corpo. Após 40 dias, o corpo estava completamente seco, era pele e osso, e aí fazia-se o enchimento do cadáver, com tecidos, óleos e resinas. E, finalmente, o corpo era envolvido em faixas e colocado dentro de um sarcófago e guardado dentro da pirâmide, tá? A pirâmide, ela servia como um mausoléu para o corpo desse faraó, tá bom? Bom, ainda nessa questão da religião, a gente vai destacar Akhenaton e a Revolução Monoteísta. Por volta ali do século 14 a.C., o faraó Amenófis IV, que depois se auto-intitulou Akhenaton, aquele que agrada a Aton, ele estava descontente com a influência dos sacerdotes
a partir daí, ele proibiu o culto aos deuses e instaurou uma espécie de monoteísmo, que era o culto a um só Deus, que nesse caso era o Deus Atom, que era o Deus Sol. O Deus Sol, então, seria o único Deus do Egito. Enquanto ele estava vivo, as coisas aconteceram, tá? Enquanto ele estava vivo, as coisas aconteceram. Porém, após a sua morte, o culto aos antigos deuses retornou e os sacerdotes acabaram restabelecendo seu poder e se tornando pessoas de extrema importância na sociedade egípcia, tá? Bom, tá aí o capítulo sobre a Mesopotâmia e o Egito. Eu extraí dali o que principal tinha para vocês. Espero ter ajudado, tá bom? Qualquer coisa, eu estou às ordens. Pessoal, forte abraço, cuide-se bem. Tchau, tchau. Valeu.